Live 8, parte 1, desenho com carvão e lápis charcoal. Na primeira parte, peguei um carvão de churrasqueira e fiz um desenho, mostrando que com um carvão simples se pode desenhar. Mostrei os diversos tipos de carvão, inclusive os comprimidos e em formato de lápis, e voltei a retocar com o próprio carvão de churrasqueira o desenho. Mostrei também os materiais como pelica e vários esfuminhos, ou seja, todos os materiais apontadores. E então comecei a fazer a partir da observação de um desenho com o stick, os traços soltos com o carvão. Sem muita preocupação com a forma perfeita, apenas de uma forma leve e livre, usando o conhecimento de achuras, fui desenhando e observando. Limitado pela altura da câmera, não pude fazer a altura conveniente para o cabelo, mas, como o tema era livre, apenas para mostrar que o carvão serve para fazer um esboço do desenho, um croquis. Fui puxando o máximo de detalhes, usando pincéis como borracha e aplicando todo o conhecimento de achuras da técnica de nanquim da live anterior, usando praticamente o batido. Efeito este ensinado em nanquim, na live anterior a esta. Aos poucos, fui concluindo o desenho. Usando o da pelica, eu fui trabalhando a parte do fundo do próximo desenho e utilizando de uma forma indireta o carvão, aplicado com o lápis sobre o papel de sacrifício ao lado. Com a borracha Mono 0 2.3, desenhei a luz e ao mesmo tempo com o lápis a sombra e ensinei rapidamente como aplicar o verniz em zigue-zague a uma distância de 30 centímetros de cima para baixo, do lado para a esquerda e para a direita. Disse quais tipos de verniz são necessários e importantes para garantir o sucesso da aplicação e voltei a definir com o lápis mais 2B e 4B da charcoal a parte escura do desenho. De uma forma também livre, sem medir e sem usar o decalque, fui dando a minha interpretação, aumentando inclusive o ângulo da perna, dando assim a minha interpretação, a minha transformação, aumentando o ângulo do movimento. Fui mostrando como alterar o tipo de lápis e como usar o esfuminho para preencher e distribuir o carvão na superfície. Ou melhor, o lápis charcoal. Abordei a parte de linhas de movimento e expressão e então retoquei o desenho. Por fim, falei dos pontos de tensão na figura que fazem com que o movimento seja mais ou menos equilibrado. Por fim, comecei a usar de uma forma diferente o carvão, usando-o de uma forma indireta, levando a tonalidade para o papel, utilizando o que seria o esfuminho. E então, desenhando direto com o esfuminho, fazendo como se fossem sombras, surgiu a ideia, inclusive, de fazer um anjo, mudando a referência fotográfica que nós tínhamos. Eu fui fazendo um novo ângulo para esse desenho. Não mais o desenho visto de lado, mas sim o rosto olhando para cima. A mão que vem do alto.
vinha tocar a consciência desse ser. Sempre olhando o conteúdo das lives anteriores, como visto no canto direito acima, e depois a imagem usada como referência para construir este anjo numa posição completamente nova. As asas já começaram a se desnudar no desenho e a obra de arte, a criação, começa a aparecer, ganhando vida aos poucos. Esse tipo de material, charcoal, é impressionante, pois ele consegue chegar do preto ao branco numa escala luminosa e extremamente escura nas partes desejadas. Aos poucos, o movimento do corpo foi sendo estruturado e para isso é necessário o conhecimento de anatomia e que será ensinado em lives posteriores. Fui mostrando todos os tipos de minas de charcoal, desde o HB, 2H, 2B, 3B, 4B. E depois com a borracha mono zero puxando as luzes das penas da asa. Todo o conhecimento de charcoal foi resumido em 30% aqui nesta live, e então eu passei para a quarta e última etapa, em que eu utilizaria a parte de trás do bloco, de qualquer um bloco, e comecei a trabalhar tanto a luz quanto a sombra, deixando a base do tom do papel, que é um tom médio, como o encaixe entre o tom branco e o escuro. Fui desenhando com lápis HB da Charcoal e depois escolhemos uma tonalidade para fazer o fundo. Usando como referência a matriz, foi pintado então o espaço negativo como forma de definir e delinear todo o desenho. Volto a dizer que aqui a ideia não é fazer uma reprodução fotográfica, mas sim dar uma interpretação artística, uma leitura artística ao desenho que estava sendo feito a partir da fotografia. Praticamente 30% de todo o conteúdo do curso de charcoal e de carvão foi ensinado nesta live. Este curso custa R$ 999, pagos em 10 parcelas de R$ 99 e que eu ofereci totalmente gratuito para você. Siga-me nas lives posteriores e continue aprendendo muito com Ivan José.